Olá, amantes da música brasileira! Voltando com aquele quadro que vocês tanto amam, que vocês adoram aqui, é o nosso quadro Analisando a Letra. E lembrando que a letra de hoje foi escolhida por vocês. É isso mesmo! Lá na nossa comunidade a gente fez ali a pesquisa qual canção que você queria analisar daqui e o pessoal escolheu W Brasil, de Jorge Benjor. Aquela canção que parece que o cara tava meio louco na hora que escreveu, né? Não faz nenhum sentido. Então vamos aqui tentar esmiuçar um pouquinho dela, tentar ver quais são os sentidos ali ocultos, né? Será que a canção foi só o cara que fumou uma e... não descartando a hipótese, tá? Será que ele não quis dizer nada com aquilo ali? Ou será que simplesmente é um grande ensaio sobre a política e a picaretagem no Brasil? A segunda opção talvez seja correta. Sempre lembrando vocês que eu não sou nenhum professor de português, nenhum professor de gramática, nenhum professor de literatura e que canções são abertas a interpretações. Eu tenho ouvido alguns compositores falando aí que não gostam muito dessa coisa de ficar decifrando a letra e tal, gostam de deixar mais aberto. Então as canções elas são abertas a interpretações. Se você tem outra interpretação da música, deixe nos comentários aí que a gente também tá fixando alguns comentários mais relevantes, vamos dizer dessa forma aí também, não é? Então vamos lá, W Brasil pra vocês aí. Jorge Ben... Jó. Essa parte já é de Jorge Benjor. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Nesse começo temos aquele falando alô, alô, W Brasil. Mas o que é isso, Juscelino Filho? Vamos lá, a canção primeiro ela é uma encomenda da empresa de publicidade chamada W Brasil, a empresa do grande Washington Oliveto, né? O famoso empresário aí, o famoso publicitário, ele é o dono um dos donos dessa empresa, W Brasil. A empresa começou como GGK Suíça, né? Porque era com alguns gringos lá, e que eram donos também, e ela passou a ser W Brasil depois que os brasileiros tomaram conta, ficaram donos só os brasileiros, e eles ficaram conta da W Brasil. Então aqui ele já deixa claro que é uma canção por encomenda, mas ele fala alô, alô, W Brasil. Ele faz aqui uma alusão a um grande apresentador, um grande nome da cultura brasileira, que é o Chacrinha, não é? O Chacrinha fazia esse alô, alô, Terezinha, mas o Terezinha dele aqui é o W Brasil. Mas aqui ele também pode estar falando que alô, alô, Brasil, não é? Ele tá falando com o Brasil inteiro. Então, lembra do programa do Chacrinha, que era geralmente aquela bagunça toda aqui? Ele também vai fazer uma maçaroca aqui de acontecimentos que vão ter sentidos ocultos que a gente vai analisar agora. Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador. Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador. Pronto, chegou. Não tem nada a ver aqui o que ele tá falando. Então, vai ter um jacaré no avião e vai vir um disco voador e vai colidir com ele, é isso, gente? Por isso que ele tem que tomar cuidado? Não, vamos lá. Jacarezinho é uma favela, né, um subúrbio do Rio de Janeiro, um lugar chamado Jacarezinho. Geralmente são pessoas mais carentes, lógico, é uma favela, gente pobre, então aqui ele traz um lugar mais carente, vamos dizer dessa coisa. Lembra do programa de Chacrinha, que ele tá naquela bagunça, né? Avião. Avião é o traficante que leva a droga pra galera. É aquele cara que tá passando ali a droga, ele tá meio ali na mutuca. É engraçado que o avião ali, o próprio Jorge Benjor diz num programa de televisão que o avião não, o avião é hold, que arruma nossos instrumentos, né? É aquele cara que sempre tá ali em prontidão pra arrumar seus instrumentos, né? E aí, Jorge Ben? E aí, Jorge Ben? Então o avião é o cara, é o traficante ali. E cuidado com o disco voador é um código que eles têm pra quando tá aparecendo a rota da polícia, né? Quando tá aparecendo uma ronda de polícia ali, eles falam, cuidado com o disco voador, os caras vão lá e se escondem, porque eu acho que não pode vender droga assim, eu acho que é ilegal. Vamos dizer dessa forma, não é? Mas, peraí, o disco voador, será que o Chaves tinha uma coisa do disco? Será que o Chaves seria um traficante? Tira essa escada daí. Essa escada pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o síndico. Tim Maia. Tim Maia. Epa, agora aqui uma parte mais complicada. Tira essa escada daí, essa escada pra ficar aqui fora, eu vou chamar o síndico. Tim Maia. Vamos lá que agora aqui tem um monte de coisa pra gente falar. Primeiro que ele coloca agora a imagem de um prédio, né? Ou seja, essa grande bagunça, né? É um prédio desarrumado, assim. Quem vai arrumar um prédio, né? Quem é aquele cara que vai resolver a situação num prédio? É
o síndico, vamos dizer dessa forma. Então vamos lá com calma, muita calma. Tira essa escada daí, essa escada é pra ficar aqui fora. O que é essa escada, Juscelino Filho? Essa escada é referência ao traficante Escadinha, um traficante que formou a Falange Vermelha no Rio de Janeiro, que hoje é conhecido como o Comando Vermelho, não é? A famosa facção criminosa que foi criada pelo Escadinha e por seu irmão. Escadinha foi preso e ficou um tempo lá, um grande tempo, sem receber julgamento, aquela coisa tal. Então estaria aqui o Jorge Benjor falando, essa escada é pra ficar aqui fora e não na prisão. Mas Juscelino Filho, quem é? Agora o Jorge Benjor tá defendendo o traficante? Vamos lá, vamos com calma, a gente precisa pensar muito bem essa letra aqui, que ela é bem cuidadosa nesse sentido. Tira essa escada daí, essa escada é pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o síndico. O síndico é aquele que viria resolver a situação desse cara aqui que tá preso, né? Quem é o síndico? Seria a lei, seria o Estado, seria a pessoa que deveria regulamentar essa situação pra ver se essa escada devia estar fora ou dentro dessa prisão, vamos dizer dessa forma. Assim. E o síndico é nada mais nada menos que a figura de Tim Maia, que aqui ele dá uma tirada total na lei. Porque o Tim Maia, quando ele é chamado para um compromisso, ele geralmente não ia. Então aqui ele está dizendo que o Estado ou a lei está sendo ausente com alguns casos, vamos dizer dessa forma. Para alguns casos, a lei não funciona tão bem como deveria funcionar. E para outros funcionam bem até demais, como a gente vai ver na segunda parte da letra. O trem corre no trilho da Central do Brasil. O trem corre no trilho da Central do Brasil. O trem corre nos trilhos da Central do Brasil. Agora ele vai trazer uma outra imagem, não é? Depois daquela bagunça, né? Lembrando do Chacrinha, aquela coisa toda no prédio, com bagunças infinitas, e a lei que não funciona, e o Tim Maia que não aparece. A gente tem uma segunda parte da letra aqui que ele fala: os trens correm nos trilhos da Central do Brasil. Mostra uma ideia de ordem, não é? Aqui a paisagem é muito mais contínua, muito mais tranquila, vamos dizer dessa forma. Só que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, não é? Esses trens que correm nos trilhos da Central do Brasil, é uma Central do Brasil lá do Rio de Janeiro, né, como todo mundo conhece, e que foi criada bem na época do Império de Dom Pedro, né? Então vamos trazer alguns portugueses para essa história. Vocês vão ver que muitos portugueses vão entrar aqui. Poderia também ser uma alusão de que a bagunça não começou da gente, mas pode ter vindo de Portugal. Incluindo paixão antiga e aquele beijo quente que eu ganhei da sua amiga. E o que deu? Funk na cabeça. Aqui ele faz uma homenagem ao funk, não é? Vamos lembrar vocês aqui que ele tá brincando com justaposição, que é aquela ideia de trocar de assunto aparentemente no meio da música. Então aqui ele faz, além de continuar homenageando o Tim Maia com a canção Paixão Antiga, que foi um grande sucesso do Tim Maia, ele fala o que deu? Funk na cabeça, não é? Uma homenagem ao funk aqui no meio dessa maçaroca, dessa bagunça, acreditem se quiser. E aí deu no New York Times, não é? Agora ele vai colocar uma série de noticiários, assim, vamos dizer dessa forma. O que dá nos jornais, não é? Então deu no New York Times que Fernando o Belo não vai participar do próximo campeonato de surf ferroviário. Vamos lá. O que ele quer dizer com tudo isso? Primeiro, Fernando Belo foi um grande monarca português, vamos dizer assim, não é? Fernando o Belo. Mas é claro que aqui o Fernando o Belo que ele está se referindo é um outro personagem muito mais próximo da gente. Fernando Collor de Mello, é isso mesmo, um cara que foi o nosso presidente aí durante um pouco tempo, né? Deu muito B.O. no governo dele. Então ele foi nosso presidente por alguns anos aqui no Brasil, em meados do início dos anos 90, quando a gente voltou a ser uma democracia, né? E começou mal a nossa nova democracia, vamos dizer dessa forma. Então aqui ele fala que ele está em dúvida se ele vai participar do próximo surf ferroviário. O surf ferroviário aqui quer dizer o quê? Esses trilhos do trem, que era aquela coisa de ordem, é a eleição. Ele não vai concorrer a ser mais um que está nesse trilho nos próximos anos aí. Porque, bom, a gente vai ver aqui que, né, pra quem sabe de história, Fernando Collor de Mello não foi um governo muito muito bom, né? Talvez seja mais bagunçado que aquele prédio do início, o que é muito interessante apontar também. Deu no New York Times que a Feira de Acari é um sucesso, tem de tudo, é um mistério. Aqui ele tá uma outra notícia assim, ele põe no mesmo noticiário o Fernando Collor de Mello, né, que não vai participar das eleições por coisas fraudulentas. E aqui outra coisa fraudulenta, que a Feira de Acari era uma feira que vendia produtos roubados. É isso mesmo. Então temos aqui novamente uma ponte entre o errado marginalizado e o errado, digamos, com proteção. Vamos dizer dessa forma. Descobriu a filial, dizem que Cabral
Agora sim, vamos lá. Deu no New York Times que dizem que Cabral 1 descobriu a filial e Cabral 2 tentou e se deu mal. Temos dois Cabrais. Cabrais, eu acho que é isso. Temos dois Cabrais aqui em questão. O primeiro Cabral, né, é muito mais fácil da gente descobrir, não é? Quem foi o Cabral que descobriu a filial? Foi o Pedro Álvares Cabral, né? O cara que chegou aqui nas terras brasileiras e que, pelo ponto de vista europeu, descobriu o Brasil, né? Ou foi uma conquista do Brasil, como os historiadores agora estão rebatendo. Então aqui dizem que Cabral 1 descobriu a filial, né? Dizem, né? E então ele fala aqui do Cabral e o Cabral 2 tentou e se deu mal. Mas quem é o Cabral 2, né? Seria o Sérgio Cabral? O Sérgio Cabral se deu muito mal hoje, mas vamos dizer que isso é um pouquinho antes. E o Cabral que se deu mal foi o Bernardo Cabral, que era o ministro da Justiça no governo de Fernando Collor de Mello. E por que ele se deu mal? Porque ele foi uma das maiores vergonhas, talvez. Vergonhas, vamos dizer assim, no ponto de vista moral, do governo Collor. Calma aí, ponto de vista moral, eu acho que confiscar o dinheiro do povo, né? Corrupção também tem um ponto de vista moral errado. Mas calma, não vamos entrar nesse mérito. É complicado, isso que letrinha é cheia de coisa, hein? Porque o que acontece? O Bernardo Cabral, ele namorou, vamos dizer assim, a meio que as escondidas, teve uma affair, teve um caso com outra ministra do governo Collor. É isso mesmo. Ele teve uma fé com nada mais nada menos que Zélia Cardoso de Mello, que além de ser ministra da Economia do governo Collor, era também a prima do Fernando Collor. Pense numa merda. Quando descobriram isso, foi complicado. O Cabral teve que pedir demissão do seu cargo, né? Renunciou a tudo aquilo ali. E foi uma coisa complicadíssima, além das grandes bagunças que estava tendo ali no governo Collor. E aqui o Jorge Benjor, numa música por encomenda, faz esse monte de crítica com muito humor. Lembrando que existe um marginalizado ali que está sendo condenado a todo momento, não que não tenha razão para essa condenação, mas que está sendo visto como errado. E aqui o errado está livre. O Fernando Collor está aí, ainda mais foi preso. Uma vez ele foi lá, sei lá, pegar os carros dele, mas foi rapidinho, coisa de 12 horas, o cara tava sussa. Lá da rampa mandaram avisar que todo o dinheiro será devolvido quando setembro chegar. No envelope azul indigo. E aqui temos mais um caso do Fernando Collor. Epa, calma aí, não é Fernando Collor. Tem mais um caso do Jorge Ben tirando mais um sarro geral da situação bagunçada do Brasil daquele período. Né? Hoje tá muito melhor, fica tranquilo aí. Hoje tá tudo bem. Eita, esse ano tem eleição, meu Deus do céu. Então ele diz, lá da rampa mandaram avisar que o nosso dinheiro será devolvido quando setembro chegar. Olha aí, aqui uma ligação direta com o confisco, né, que houve geral ali da nação, porque o nosso dinheiro nos anos 90 foi todo confiscado, todo o dinheiro do banco, de poupança, da galera, foi tudo confiscado para salvar o Brasil, e depois se descobre que é um governo totalmente corrupto. Ou seja, nosso dinheiro na mão de gente corrupta, né? Se descobre que existe roubo, sendo que o dinheiro foi todo confiscado ali. Vocês percebem a dificuldade que foi esse governo aí? Não à toa ele sofreu impeachment, né? O pobre, coitado, Fernando Collor de Mello, tadinho, vá pro diabo. Alô, alô, tia Leia, se tiver ventando muito, não venha de helicóptero. Pois é, e aqui ele faz essa crítica aqui, traz alusão a diversas pessoas que ele gosta, como por exemplo Tim Maia, que é utilizado aqui de uma maneira para fazer uma metáfora ali com a lei ou com as coisas que deveriam funcionar. E aqui ele traz também a tia Leia. Quem seria essa tia Leia que muita gente fica, caramba, ele fala alô, alô, tia Leia, se estiver chovendo muito, não venha de helicóptero. Que coisa, não é? Sempre lembrando a vocês que no caso do Escadinha, ele teve a proeza de uma vez fugir da prisão de helicóptero. É isso mesmo, o cara fugiu da prisão de helicóptero, ou seja, o cara não tinha muitos contatos, imagina, não tinha. Então era muito complicado, assim, isso aqui podia estar fazendo uma alusão ainda ao Escadinha também. Só que a Leia é a Leia Mignon, né? Leia Mignon, não sei exatamente como é que se pronuncia o nome dela, vai estar aqui escrito pra vocês, mas a Leia era uma grande empresária de músicos, né? De artistas ali, e ela tava fazendo um grande festival lá, e ela ia de um lugar pra outro pra ver esses artistas desse festival, e ela dizia que ela ia de um canto pra outro de helicóptero. Mas como tava chovendo, ela preferiu não ir. Só por isso, essa fotografia fez com que o Jorge Ben colocasse na canção também. A canção W Brasil é uma música repleta de subtextos, assim, vamos dizer, repleta de entendimentos e repleta de uma crítica social que é feita aqui com muito humor, lógico, ele usa muito humor, ele salpica imagens muito humorísticas, vamos dizer assim, como por exemplo do Chacrinha, do Tim Maia, pessoas que vão fazer vão trazer primeiro o escracho na sua frente para depois você pensar numa questão social, mas no fundo tem toda essa questão social, não é? Quem está sendo condenado no Brasil, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente deveria pensar muito bem nisso. Será que esses caras que estão, será que estão realmente com medo? Será que estão sendo condenados? Quem está mais
condenado no Brasil? Lula ou eu? Quem tá mais condenado no Brasil? O político ou eu? O Aécio Neves ou eu? Ou você que está aí desse lado? Quem está mais condenado aqui nesse país? É uma coisa a se pensar muito aqui. Essa letra do Jorge Ben traz com um certo humor uma questão muito séria. Vamos ver quem está sendo condenado nesse país e vamos torcer, né? Infelizmente a gente fica nessa, vamos torcer para que isso melhore. E esse ano, lógico, a gente tem uma das poucas armas que a gente tem na mão, mas é uma arma uma arma meio ridícula, né, que é o nosso voto, né, apesar que não tem muito o que fazer com as opções que nós temos hoje, mas vamos torcer para que pelo menos essas pessoas sejam condenadas, paguem pelo que fazem de errado e que não seja só um lado que seja o lado que seja condenado, né, não seja só aquele lado pobre, aquele lado miserável, que seja aquele lado que é visto como o errado e que comecem a olhar o panorama geral. Isso está mudando pouco a pouco, mas naquela música, naquela época, nos anos 90, ainda estava muito longe de mudar mesmo. Então Jorge Ben, ele é genial nessa canção, uma música por encomenda que ele podia simplesmente falar da W Brasil, ele faz uma lupa gigante assim no espectro social e traz tudo isso pra gente, só que lógico fica velado no meio daqueles todos sentidos. É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui, não esqueça de se inscrever no canal também, nos seguir nas redes sociais, tem coisa pra caramba agora. Também tem agora a nossa comunidade lá, que a gente tá postando coisas, que a gente foi essa comunidade que fez com que esse vídeo acontecesse, a gente fizesse esse roteiro enorme aqui pra trazer pra vocês o sentido de uma música que parecia que não tinha sentido nenhum. E se você tiver alguns outros sentidos aqui, deixa aqui, né, nos comentários, analise um pouco também e traga um pouquinho da sua experiência com relação a essa música, o que você acha que tá acontecendo no Brasil e o que pode ser mudado. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Acabou.